Boas-vindas a mais um Guia Botânico. Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai destrinchar um tutorial passo a passo sobre como multiplicar uma das plantas ornamentais mais fantásticas que existem, a Bougainville, que muita gente conhece como Primavera ou Três Marias. Transformar esse conhecimento num formato bem direto é a melhor forma de fazer a vida brotar, especialmente para quem está dando os primeiros passos na jardinagem e quer ver resultados de verdade, com muita técnica e sem dor de cabeça. Olha, existe uma frustração que é praticamente universal para quem gosta de plantas. É super comum plantar aquele galho com todo carinho e, em poucos dias, ele secar, perder a cor e acabar morrendo. Para quem já tentou fazer uma muda de primavera em casa, isso é quase um rito de passagem, né? Bate aquela decepção imensa ao regar a terra e ver a planta murchando. Mas afinal, por que os galhos sempre secam? A resposta, na verdade, é bem simples: a falta de uma técnica estruturada. E isso nos leva a um mito gigantesco. Sabe aquela velha lenda de quintal? Aquela que diz que é só cortar um galho, espetar na terra e esperar chover? Gente, simplesmente jogar um pedaço de madeira na terra sem nenhum preparo é a receita absoluta para dar errado. Essa ideia ignora completamente o que a planta precisa biologicamente para criar raízes, e o resultado é um só: o galho vai apodrecer, sem chance de dar certo. Mas calma, porque existe um método à prova de falhas. O nosso trajeto hoje tem 5 paradas super rápidas. Primeiro, o fim das mudas secas. Depois, o passo 1, que é o galho ideal. O passo 2, o corte estratégico. O passo 3, o efeito estufa. E para fechar com chave de ouro, a regra de ouro. Começando então pela parte 1, o fim das mudas secas através do método da estaquia. E já pulando para o passo 1, o galho ideal e a famosa regra do lápis. A diferença entre o que funciona e o que dá errado aqui é gigante. A grande sacada é a regra do lápis. O galho perfeito precisa ter exatamente a espessura de um lápis comum e uma cor bem misturada, um tom marrom esverdeado. Na contramão disso, temos os erros mais clássicos de quem está começando: pegar galhos muito verdes, que são extremamente fracos e desidratam rápido, ou aqueles galhos velhos e grossos demais, com uma casca dura, que simplesmente bloqueiam o nascimento das raízes. Na biologia, essa espessura e cor tem um nome específico: madeira semilenhosa. É um conceito essencial que mostra que o galho chegou no ponto de equilíbrio perfeito. Ele não é jovem demais a ponto de perder toda a água, nem velho demais a ponto de estar dormente. É exatamente nesse meio termo que a planta concentra toda a sua energia vital, prontinha para ser usada na criação de um novo sistema de raízes. É como se a planta estivesse no auge da sua força. E tem outro detalhe crucial: 20 centímetros. Esse é o tamanho exato que a estaca precisa ter ao ser cortada. Pode até parecer um detalhe pequeno, mas respeitar essa medida é fundamental. Um galho maior do que isso faz a planta desperdiçar muita energia acumulada tentando se manter viva. Já um galho menor não tem reserva suficiente para aguentar os dias necessários até a raiz nascer. Então, cravado, 20 centímetros. Avançando para o passo 2, o corte estratégico. Aqui é onde a gente prepara a nossa estaca. Essas 3 ações super precisas são os verdadeiros gatilhos para a vida. Primeiro, precisa remover todas as folhas e flores. Sim, todas mesmo. Deixar a folhagem no galho causa uma perda fatal de água e a estaca seca antes mesmo da raiz pensar em aparecer. Segundo, o corte na parte de baixo tem que ser na diagonal, bem em formato de bico, para aumentar a área por onde a planta vai beber água. E terceiro, o grande truque de mestre florista: descascar de leve a base com uma tesoura. É exatamente dessa ferida exposta na casca que as raízes vão literalmente explodir procurando por água e nutrientes. Com a estaca no jeito, vamos para o passo 3, o efeito estufa, a hora do plantio. A regra de sobrevivência da Bougainville é bem clara. Ela simplesmente odeia a terra encharcada. O acúmulo de lama faz as raízes apodrecerem num piscar de olhos. A solução vital para isso é criar uma mistura exata: 50% de terra comum e 50% de areia de construção num vaso que tenha furos no fundo. Essa quantidade pesada de areia é maravilhosa porque garante que a água da rega passe voando e drene super rápido. A umidade fica retida na medida certinha, sem afogar a base do nosso galho recém-plantado. E aí, logo depois de espetar o galho nessa terra arenosa, vem a cartada final da jardinagem: o truque da garrafa PET. Cortar uma garrafa plástica transparente ao meio e colocar por cima da muda cria uma espécie de tampa protetora. Funciona perfeitamente como uma mini estufa. O ar lá dentro fica muito úmido, o que engana a planta e dá o conforto necessário até que as raízes se formem. A dica aqui é deixar esse vaso num lugar com bastante claridade, mas pelo amor de Deus, longe daquele sol direto e escaldante do meio-dia, senão a gente acaba cozinhando a planta lá dentro.
Para amarrar tudo isso com sucesso, chegamos na etapa número 5, a regra de ouro. Esse é o verdadeiro teste psicológico do plantio, a paciência. Lidar com o tempo da natureza exige controlar as expectativas. Do plantio, no dia 1 até mais ou menos o dia 20, a gente entra na famosa e temida zona de ansiedade. E olha, ansiedade é, de longe, a maior assassina de mudas que existe. É absolutamente proibido puxar o galho para checar se já tem raiz, como se ele fosse um tesouro enterrado. Mexer na terra arrebenta todos os fios super frágeis que estão nascendo e zera completamente o progresso. Tem que ter calma e esperar. É só lá perto do dia 40 que a mágica se revela de verdade, quando folhas novas e bem fortes começam a brotar. Essa é a prova irrefutável e inegável de que a nossa técnica funcionou com perfeição lá debaixo da terra. A natureza trabalha no seu próprio ritmo, né? Mas seguindo essas etapas estruturadas, esse milagre botânico fica super acessível para qualquer pessoa. E para encerrar a nossa análise de hoje, fica aqui uma provocação para todos os entusiastas de flores espalhados por aí. Com tantas variedades incríveis, desde aquele pink super vibrante até um branco super delicado, afinal, qual é a cor de primavera que fica mais bonita enfeitando os muros e cercas das casas? Fica o convite para todo mundo compartilhar suas cores e opiniões favoritas nos comentários. Uma excelente jornada na jardinagem para vocês e até a próxima!